Se você é habituado a estudar as profecias bíblicas relacionadas ao final dos tempos, ao fim do mundo, com certeza você já percebeu que o livro de Daniel, Apocalipse, Ezequiel e muitos outros profetas tratam com clareza acerca de um sinal do retorno de Cristo. E esse sinal tem a ver com Israel. Israel é sim o relógio de Deus, por mais que muitos pregadores digam que não. Nós sabemos que a Bíblia está cheia de simbologia, de arquetipos, de sinais misteriosos, mas precisamos saber quando ela está apontando literalmente. Nós sabemos que Ezequiel, Jeremias, Oséias, Amós e muitos outros escritores deixaram bem claro que o Senhor faria com Israel sinais no final dos tempos. Por exemplo, o fato de Israel ter nascido de novo é um sinal de que o final dos tempos está próximo. Nós estamos no período chamado as dores do parto. O parto ainda não chegou. Então, nessas dores, podemos dizer que é o princípio das dores ou já estamos chegando no final dessas dores. Porque o princípio das dores começou já faz muito tempo. Muito tempo. Um dos sinais que traz à tona esse princípio das dores é o renascimento da nação de Israel. Vimos aqui em vídeos passados que os pergaminhos do Mar Morto, com uma datação até antes de Cristo, possuíam rolos de toda a Escritura, exceto o livro de Esther. Possuíam rolos até de livros que não estão na Escritura, mas que foram citados por apóstolo, por discípulo, lá no Novo Testamento. Livros e mais livros que foram encontrados aos montes e deu origem ao museu que hoje está em Israel, um ano antes da fundação do Estado de Israel. O próprio Jesus, ele deixa bem claro, quando ele está chegando em Jerusalém, que ele iria embora e só retornaria quando aquele povo que não recebeu ele dissesse o seguinte: Baruch hava b'shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Ou seja, o povo não o recebeu e ele iria embora e só retornaria quando esse povo aceitasse ele, reconhecesse como o enviado de Adonai, o enviado do Senhor, o Messias, para salvar o povo. O curioso é que em Lucas 11, capítulo 11, versos 50 e 51, você vai ver que ele vai cobrar o sangue dos profetas que Israel matou no passado, daquela própria geração. Ele fala que cobrarei o sangue dos profetas dessa geração. Algo muito curioso é que na hora da morte, quando Pilatos apresenta Barrabás e Jesus, o que é que o povo grita? Caia sobre nós e nossos filhos o sangue deste homem. Você pode conferir lá em Mateus 27, verso 25. É muito curioso que vários sinais foram dados, alguns já foram cumpridos, como a destruição do templo, a reconstrução do Estado de Jerusalém, o sionismo, que também o Senhor diz que, além de espalhar o povo pelas nações e futuramente reconstruir o Estado de Israel, ele iria trazer o povo de Israel de todas as nações de volta para aquela terra. E é o que está acontecendo em massa nos dias atuais. Famílias que vivem em várias nações há séculos estão simplesmente largando tudo, deixando seus antepassados para trás e indo definitivamente para morar em algum canto de Israel. Além disso, o governo passou a incentivar de uma forma muito forte o ajuntamento do povo judeu apenas naquela nação, um incentivo muito grande, a cada dia mais. Quando vimos a seriedade do que está acontecendo ali, nós nos tocamos que tem algo grande para acontecer a qualquer momento.
Porque, veja só, talvez vocês tenham visto o ataque brutal, terrorista que aconteceu ao sul de Israel. Aquele ataque, ele teve um nome dado pelo grupo terrorista, que traduzindo significa inundação de Al-Aqsa. Essa é a mesquita que está lá em cima do Monte do Templo. Por que inundação de Al-Aqsa? Porque eles sabem que Israel está de alguma forma tentando controlar aquele lugar para retirar o povo dali e fazer o templo de Jerusalém, reconstruir o templo de Salomão. Aí eu pergunto, vocês acham que os muçulmanos vão deixar? É claro que não. Nem se colocar ali do lado, bem do lado, porque dava para construir do lado, mas eles não deixariam. E Israel está chegando ao ponto que não vai aceitar mais essa espera, essa demora. Eles acreditam que o Messias só deve vir se esse templo for construído. Já nós acreditamos que ele vai voltar. Então, a qualquer momento, eles vão fazer algo que pode provocar uma outra guerra mundial. Pelo menos naquela região, entre todos os países islâmicos, porque eles vão invadir uma área muito, mas muito sensível. O que eu tenho para dizer é o seguinte: é muito fácil perceber que há tempos, décadas, eles estão preparando utensílios, rituais, o pessoal para trabalhar lá dentro, os levitas. Só que agora eles estão, como é que eu posso dizer, levando a sério demais como nunca foi levado. Eles compraram dos Estados Unidos novilhas vermelhas, que é um dos rituais para purificar ali o local do templo. E essas novilhas já estão em Israel, esperando o momento para serem abatidas e serem usadas as suas cinzas para purificar o local do templo. Vocês acham que eles comprariam essas novilhas se eles não tivessem certeza que iriam usá-las? Eu estou esperando os próximos capítulos dessa história. É claro que nós vemos aí em Ezequiel 39, 36, 20, em Amós 9:15, todos esses sinais de que Israel seriam separados, seriam expulsos da sua nação, porque Deus entraria em juízo com Israel, foi o que ele disse, mas depois eles seriam reunidos de todas as nações do mundo. E aí entra a desolação, né? A abominação desoladora que Jesus cita lá em Mateus 24:15 e que Daniel, e ele faz referência a Daniel, ao livro de Daniel, onde nesse livro, no capítulo 11, verso 31, ele vai explanar sobre a existência dessa abominação desoladora no final dos tempos. Há quem procure até hoje, e uma grande parte dos estudiosos tendem a acreditar que ela é uma profanação do sagrado. É como se fosse pegar o local santo, no caso o templo, e colocar algo impuro ou alguma idolatria lá dentro, como levar a estátua de um deus grego, de um imperador romano e colocar dentro do templo. Isso é uma abominação desoladora. Ou levar, como o Antíoco Epifânio, um porco e sacrificar no local santo, porque o porco ele é tido como um animal impuro. Então, é crido muito que essa é a abominação desoladora. Mas qual será essa abominação desoladora no final dos tempos? Seria possível que esse templo fosse erguido e que o anticristo fosse se sentar nele e se comportar como se fosse um deus, buscando a adoração do povo judeu, do povo mundial, melhor dizendo?
mais especificamente o povo judeu. Existem alguns candidatos, em especial um deles, que sempre, em todo o registro histórico que tem da vida dele, ele foi muito interessado por Israel. Foi chamado de Messias em Israel, recebeu medalhas, ruas com seu nome. Ele fez muitas mudanças administrativas, políticas, dentro de Israel, que chegou a chocar os judeus, coisas que ninguém tinha poder de fazer. Não estou dizendo que esse é o indivíduo lá da Bíblia, o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo. Não estou dizendo que é ele. Mas não é proibido a gente ficar de olho, observar os sinais, analisar tudo, reter o que é bom, vigiar. Não é errado. É prudente ficar de olho. Eu não vou apontar com certeza e dizer é esse. Não, eu não vou fazer isso porque ele não se revelou ainda. Quando ele se revelar, fizer tudo o que é para fazer segundo as profecias, aparecer e começar a agir, aí sim nós vamos ter certeza de quem é ele. Mas não é um sistema, é uma pessoa que irá controlar esse sistema, inclusive o sistema que está pronto para ser instalado. Está em fase de andamento, está sendo construído aos poucos, mas eu acredito que na próxima década esse sistema já vai ser possível. Eu estou me referindo a um sistema múltiplo em todas as áreas, educação, financeira, cultural, religiosa, tudo. De uma maneira muito sorrateira, velada, está sendo construído um outro mundo, uma nova ordem mundial. Nós vemos que muitos grupos, sejam ocultos, secretos, discretos, herméticos, tudo que você imaginar, todos eles buscam a construção de uma nova ordem mundial. Ordo ab caos, ordem por meio do caos. Acredita-se que gerando caos, você vai provocar uma ordem no futuro. Como, por exemplo, a Segunda Guerra, devastou a Europa, mas transformou a Europa no futuro na modernidade e beleza que conhecemos hoje. Então, será que eles vão querer fazer isso a nível mundial? Israel, ela tem dado sinais de que algo grande se aproxima. E nós sabemos que grande parte dos problemas da humanidade, em questões de guerra, de conflito, estão ali no Oriente Médio. Tudo ali afeta o resto do mundo. Ele cita nas escrituras algumas dicas do que o anticristo vai fazer, do que esse homem do pecado vai fazer. E o interessante é que os profetas citam bastante ele agindo na região do Oriente Médio, em especial na nação de Israel. É crucial sabermos disso e que se o anticristo está buscando agir na região de Israel, Jesus também vai voltar na região de Israel. Quando ele subiu, Atos 1, verso 11, o que é que os anjos disseram? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, voltará da mesma forma que vocês viram. Da mesma forma. Do jeito que ele subiu, ele vai descer. Curioso que em Zacarias 14, verso 4, fala: naquele dia, sempre lembre, quando um profeta, um apóstolo, qualquer um escritor da Bíblia falar aquele dia, ou naquele dia, ele está se referindo ao dia do Senhor, que é o mesmo dia da volta de Cristo. Todas essas expressões se referem a esse único dia. E ele vai dizer: naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras, e o monte vai se apartar de uma banda para um lado e para o outro. Abrirá uma fenda no meio, ele entrará pela cidade. Inclusive o portão que está lá hoje é lacrado, porque eles acreditam que o Messias do judeu vai entrar por ele novamente. Existe uma outra profecia que fala
que aquele portão ele foi reconstruído fechado porque o Deus de Israel passou por ela. Que foi o que Jesus fez, né? Passou por ela. Só que ele vai passar novamente quando esse vale fender o monte. O monte, até hoje, ele não fendeu, ele não rachou, ele não se apartou, ele não abriu. Até hoje. Significa que essa profecia não era para os tempos antigos, era para o futuro, para o final dos tempos. Então, naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras e o monte vai se partir para um lado, para o outro, para o norte, para o sul. Essa fenda vai abrir, ele vai entrar na cidade. Inclusive construíram um cemitério na frente, porque acreditam que cemitério é local impuro. E um santo não pode passar por um cemitério. Obviamente as pessoas ali já vão estar ressurretas, né? Final dos tempos haverá a ressurreição dos mortos. Então, sem falar que Cristo não precisa passar caminhando, né? Quando ele voltar, ele vai fazer o que o corpo glorificado sempre fez. Aqui nós temos que lembrar que eles estão pagando não pelo sangue dos profetas, porque eles já pagaram no passado, mas por terem dito que o sangue de Cristo caísse sobre eles, sobre a sua geração, sobre os seus filhos. E até hoje esse sangue está sendo cobrado. Nós vemos aí que em Zacarias 12:8 e 13:2, Israel se arrependeria no futuro. O próprio Jesus diz que vai voltar quando eles se arrependerem, quando eles reconhecerem que ele é o Messias. O curioso é que naquela época, ele falava em Mateus 24 que os fariseus, saduceus, os levitas, aquele pessoal do templo, eles recebiam pessoas em seu próprio nome. E Jesus pegou e disse: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Mas outro vai vir em seu próprio nome, e a esse vocês receberão. Eu acredito que aí, dada a individualidade do texto, ele está se referindo ao anticristo. É muito óbvio, se você estuda as escrituras, as profecias, não deixa margem para duvidar de que esse verso possivelmente ele está se referindo ao anticristo. Veja Ezequiel 38, 39, Daniel, quando ele vai falar lá nos últimos capítulos sobre um personagem que vai fazer alguns eventos ali, levar seus exércitos, armar suas tendas palacianas entre um grande mar e a cidade santa, por aí vai. Você vai ver uma trilha que o anticristo está percorrendo. E curiosamente é em Israel. Jesus fala que voltará a Israel quando Israel aceitar ele. Outra profecia fala que Israel um dia vai se converter. Outra profecia fala que Jesus um dia os seus pés estarão de novo no Monte das Oliveiras. E muitas outras profecias vão abrindo aqui. Essas aqui são só as principais, as mais faladas. Mas você lendo esses profetas, Oséias, Amós, Obadias, Zacarias, Sofonias, você vai encontrar muitos versos falando do fim. Detalhes dos personagens do fim. Vai ser muito claro você entender todos esses aspectos. Você pode compreender de uma forma bagunçada, mas se você pesquisar um pouco mais, você vai entender em ordem cronológica. Então, esse é apenas o início, uma introdução ao estudo que faremos em próximos vídeos, que vai ser bem subdividido. E aí você vai entender como tudo começou e como é que tudo vai terminar. Tá certo? Então hoje vamos ficar por aqui. Nos veremos nos próximos vídeos.